O Antigo Egito, ele é uma civilização que surgiu na África, mas ele também é associado ao Oriente. E o Egito está no Mar Mediterrâneo, mas também está no Mar Vermelho. Então o que os egípcios são? Os egípcios são africanos? São. Os egípcios são orientais? São. Os egípcios são mediterrâneos? São. Então os egípcios são tudo isso. E é por ser tudo isso que eles são egípcios. Quando a gente vai estudar esses fenômenos, nós não podemos ser reducionistas. Então quando a gente diz que os egípcios são africanos, a gente precisa entender que nem todo mundo que vive na África é negro. Existe uma região da África em que predomina a coloração da pele mais escura. Entretanto, isso não significa que nesse país só tenham pessoas negras. Por exemplo, na África do Sul, nós temos pessoas loiras, que vêm da colonização britânica. Nós temos, na região do norte da África, pessoas brancas. São muito poucos negros no norte da África. Os que tem são os que vieram do sul, da chamada África subsaariana. O Egito, como ele é comprido, como ele é longo, geógrafos vão me matar dizendo isso, né? Como o Egito é extenso, ele tem ao sul uma predominância de pessoas de pele escura, de negros, e ao norte uma predominância de pessoas de pele clara. E nós temos uma miscigenação. O DNA egípcio, ele traz uma série de composições extremamente complexas. Por exemplo, os semitas foram importantes na formação étnica dos egípcios. Da mesma forma que os africanos negros e os europeus. E os próprios asiáticos, os povos do mar que invadiram o Egito foram depois incorporados na sociedade egípcia. E esses povos do mar contribuíram com a sua genética, com o seu DNA, para a formação do atual povo egípcio. Então a gente tem que entender que aquela ideia de segregação racial que existe nos Estados Unidos, de um bairro para branco, um bairro para negro, não se aplica no contexto egípcio. Também não se aplica certas noções da formação étnico-social brasileira no contexto egípcio. Então o contexto egípcio tem que entender a partir dos referenciais egípcios. Isso pode até ser uma coisa etnocêntrica. O etnocentrismo ele pode ser tanto a representação do faraó loiro de olho azul, quanto do faraó negro, né? Sendo que ele, faraó provavelmente é uma mistura desses dois. Teve faraó negro, teve faraó branco? Teve, mas a maioria dos egípcios até hoje tem uma pele morena. Até a própria noção de racismo que existe no Brasil e nos Estados Unidos não se aplica ao contexto do Egito, porque lá não teve escravidão negra. É uma outra formação histórica, é uma outra formação social, e a gente fica jogando essas coisas ali. Se nós tivermos na 24ª, 25ª dinastia faraós negros, núbios, Alexandre o Grande provavelmente era loiro de olho azul, porque ele era macedônico, e lá os traços característicos são de pele clara e de olho claro, então cabelo claro. Não significa que não dá pra gente ter certeza se ele era loiro de olho azul, mas provavelmente ele devia se aproximar muito mais disso. Então, o Egito é africano, é oriental, é mediterrâneo, os egípcios são brancos, eles são negros, eles são mestiços e também são árabes. Porque hoje se fala inclusive a língua árabe. E o Egito, desde a Idade Média, ele já é um país onde predomina a religião islâmica e, por conseguinte, a cultura árabe como um todo. E quando a gente fala de Egito, nós não podemos reduzir o Egito ao Egito faraônico. Existem outros momentos importantíssimos da história do Egito que a gente muitas vezes ignora porque a gente sempre quer botar a luz, botar o foco no Egito faraônico. O que mais me desperta interesse, em termos acadêmicos e pessoais, é o Egito faraônico. Agora, não significa que a gente tem que ignorar o Egito pré-dinástico, o Egito pré-histórico, o Egito romano e o Egito islâmico, o Egito moderno. São várias fases desse mesmo território, com pessoas que descendem dessas mesmas pessoas. Outra coisa também que eu acho que é importante a gente mencionar. Como que é escrita e como que é contada a história do Antigo Egito? Aqui a gente tem que fazer algumas problematizações. E aí nós temos duas visões, uma conservadora e uma progressista.
que a gente pode falar sobre a visão conservadora? Então, o que predomina? Estudo das belas artes, estudo da religião, estudo da escrita, da língua e muitas vezes a reprodução do discurso do faraó, do discurso oficial, do discurso do Estado. A visão progressista, ela questiona isso, ela traz outros atores, ela traz o trabalhador, ela traz o assalariado, ela traz o pobre, ela traz a história dos subalternos. O pessoal tem estudado muito a questão de gênero, a questão de raça, etnicidade. Então são abordagens diferenciadas que são críticas à visão predominante. Mas só para vocês terem uma ideia, tem um espanhol chamado Juan Carlos Moreno Garcia, ele tem um artigo muito interessante que ele fala que a história econômica na egiptologia, ela foi a disciplina amaldiçoada. E é interessante porque por muito tempo se predominou essa visão conservadora das belas artes, mas quando surgiu o estudo da sociedade, o estudo das contradições, da dialética, o estudo do povo egípcio, se viu ali o quanto era problemática aquela visão que predominava na egiptologia.